Vimos nas aulas anteriores que, dada uma função da forma f de x igual a ax2 mais bx mais c, considerando a uma constante diferente de zero, nós temos uma função quadrática cujo gráfico é dado por uma parábola que pode ter a sua concavidade voltada para baixo ou voltada para cima, dependendo do valor da constante a. Por não ser igual a zero, temos duas possibilidades. Ou é negativa, o que vai caracterizar necessariamente o gráfico como uma parábola com a concavidade para baixo, ou esse coeficiente é positivo, que caracteriza a parábola com a concavidade para cima. Bom, tendo a concavidade para baixo ou para cima, a parábola apresenta um ponto que nós denominamos de vértice, onde as coordenadas do vértice, vamos denominar o vértice como sendo um ponto V, então as coordenadas do vértice, vamos chamar aqui de xv, da abscissa do vértice, e yv, onde já vimos que a abscissa xv do vértice é dada por menos b sobre 2a, e a ordenada do vértice yb é igual a menos delta dividido por 4a. Lembrando que essa ordenada do vértice ainda pode ser encontrada fazendo a imagem do x do vértice, ou seja, f de menos b sobre 2a. O que nós vamos discutir nessa aula é sobre esses valores representando as coordenadas de um vértice no contexto de um problema. Observe que se a parábola tiver a concavidade para baixo, de todos os valores de y, de cada um dos pontos pertencentes ao gráfico dessa função, o vértice é aquele que possui o maior valor de y, ou seja, o que possui a maior ordenada. Então, por isso, nós dizemos que o vértice é um ponto de máximo quando a concavidade da parábola é voltada para baixo. E é um ponto de máximo não porque o seu x ou a abscissa é o maior valor, porque nós temos para cada um dos pontos da parábola, fora o vértice, valores de x que são tanto menores quanto maiores do que a abscissa do vértice. Mas sim, em relação ao y, não há nenhum valor, não há nenhum ponto cujo valor da ordenada seja maior do que esse. Então quer dizer que esse ponto é um ponto de máximo devido à ordenada ser a maior de todas. Então eu tenho aqui um valor da ordenada máxima. E aí por isso o vértice é chamado de ponto de máximo. Assim como se a concavidade da parábola é voltada para cima, nós temos na parábola o vértice como sendo um ponto de mínimo. Mínimo não por conta da sua abscissa, porque nós temos abscissas que são tanto menores quanto maiores do que a abscissa do vértice. Mas de todos os pontos da parábola, a ordenada do vértice é aquele que possui o menor valor de todos. Então, o fato da ordenada, ou seja, do y do vértice, ser a ordenada mínima, então, por isso, o vértice é chamado de ponto de mínimo. Então, nos problemas, é muito importante nós compreendermos o que está sendo cobrado, se é o valor da ordenada máxima ou mínima, ou se é o valor de x que produz aquela ordenada máxima ou mínima. Então, sobre isso, vamos ver alguns exemplos de exercícios. Então, neste exemplo, nós temos: preocupados com o lucro da empresa VXY, os gestores contrataram um matemático para modelar o custo de produção de um dos seus produtos. O modelo criado pelo matemático segue a seguinte lei: C igual a 15.000 menos 250n mais n ao quadrado, onde C representa o custo em reais para se produzirem n unidades do determinado produto. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Bom, primeiramente observemos que C é a imagem dada em função de n. Então, C é uma função C de n, que representa o custo, cuja expressão é dada por 15.000
menos 250n mais n ao quadrado. Ou seja, nós temos uma função quadrática. Numa função quadrática, nós sabemos que a sua interpretação gráfica, ou seja, o gráfico dessa função, trata-se de uma parábola. E, nesse caso, uma parábola cuja concavidade é voltada para cima, uma vez que o coeficiente do termo quadrático, do termo n ao quadrado, é igual a 1, ou seja, um número positivo. Então, nós temos uma parábola voltada para cima, que apresenta, então, por esse fato, um ponto que nós chamamos de ponto de mínimo, que é o ponto de menor ordenado, ou seja, o menor y da função. Como o y aqui faz o papel do custo, então nós temos um par ordenado, onde eu vou chamar essas coordenadas do vértice como sendo R e S, ou seja, a abscissa é um valor R e a ordenada é o valor S. E o que é mínimo nesse ponto é o valor de S, não o valor de R. Porque nós temos valores de R, tanto à esquerda, ou seja, menores do que R, quanto à direita, ou seja, maiores do que R. Mas em termos de ordenada, ou seja, de Y, o valor menor possível de todos os pontos dessa função é exatamente o valor de S. Então esse valor é, de fato, o mínimo nessa função. Esse é o valor mínimo. Ou seja, como S é o custo, ele representa o custo, pois se trata do Y, ou da ordenada, no caso da função, então nós temos que, vou escrever aqui, então R representa a abscissa do ponto de mínimo. E a ordenada S, que nada mais é do que, pela função, a imagem de R, ou seja, S é o custo para x igual a R. Então, esse é o resultado do custo mínimo nesse contexto. Então, nós temos que entender de maneira clara se o que o exercício nos questiona é o valor de R ou o valor de S. Observem a pergunta: quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? O que nos foi questionado é o número de unidades que deverão ser produzidas, ou seja, no contexto da função, nós estamos procurando o valor de n, ou seja, que representa a variável independente, o que de uma maneira geral, nós denominamos numa função de y e x como sendo x, que é a abscissa, ou seja, o que o problema nos questiona é o valor de R, é o valor da abscissa do ponto de mínimo. Se o problema nos questionasse acerca do valor de S, ele perguntaria qual é o custo mínimo de produção desse produto, o que não é o caso. Então, como o problema nos questiona sobre o número de unidades para que se tenha o custo mínimo, então nós devemos buscar o valor de R, ou seja, o x do vértice dessa função, a abscissa do vértice, que de uma maneira geral, numa função ax2 mais bx mais c, nós determinamos pela fórmula menos b dividido por 2a. Então, nesse caso, nós temos o b como sendo menos 250, então vai ficar menos 250 dividido por 2a. Como a é igual a 1, então nós temos menos com menos aqui mais, então vai ficar 250 dividido por 2. Então, quer dizer que o número de unidades para se obter o custo mínimo é igual a 125. Então, resposta, opção B.